Gente, boa noite. Várias coisas. Primeira coisa que eu estou me sentindo a Madonna, obviamente, com essa parada aqui, né? Tenho dificuldades com o microfone, mas vamos lá. Segunda coisa que eu vou setar o meu timer aqui no meu corpo, porque sou dessas, não tem jeito. Vamos lá. A terceira coisa é que esse palhaço desse Wagner veio me falar assim, vou ter que abrir a palestra para você, que caralho. Não, né? Eu me fudi. Porque, porra, botou todo mundo para chorar, aplaudiu de pé. É isso, vamos lá. Mas a gente veio para falar de uma coisa bem legal aqui, que é da tal da empatia, né? Ou seja, da empadinha. O título da minha palestra, quando eu submeti, ou quando eu conversei com o Pedro e o Thiago, era Os Limites da Empatia para a Pesquisa. Porque eu sempre falo a respeito disso. Qual o limite da empatia para a pesquisa? No entanto, quando eu descobri que eu iria fechar a palestra com essa linda, né, com o tema desse ano, eu falei, fodeu. Não vou poder falar só dos limites da empatia para a pesquisa. Então, resolvi isso pensando num texto e numa ideia que a gente vai discutir aqui, tá? Então, eu convido vocês a conversar comigo, de verdade. Eu estou nesse quadrado aqui, mas está tudo bem. E antes de tudo, eu queria apresentar o meu colega ali. Como é seu nome? Como você se chama? Como? Ângelo. Gente, vamos aplaudir Ângelo, que está aqui comigo, dividindo o palco. Obrigado, Ângelo. Tá bem? Era para ter feito isso antes, mas ok. E aí, eu pensei em duas questões a respeito disso. Então, os limites da empatia para a pesquisa em design. Ainda complementei o texto, porque a gente está falando de design, afinal, estamos falando de design, certo? Então, eu tenho duas ideias, macro-ideias para a gente conversar aqui hoje. A primeira macro-ideia é o limite da empatia para a pesquisa, enquanto pesquisa. Então, como a empatia ela é um conceito limitante na pesquisa, sim. Só que esse problema a gente resolve com aquela outra palavrinha que eu vivo arrotando por aí, que é a tal da alteridade. E o outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é o limite do design para a empatia. Que aí sim estamos falando do que a gente falou o tempo todo nesse lindo evento. O que o design tem feito com a empatia? Tem pegado, instrumentalizado, tornado ferramenta uma condição de humanidade. Então, viver em sociedade, existe essa necessidade de empatia. Você precisa ser empático ao outro, à diferença, para viver em sociedade e não instrumentalizá-la como um método. Isso não importa para a gente. Vamos ver se eu consigo sair um pouquinho dessa luz. Mas vamos lá. Então, nesse sentido, como ferramenta, a empatia ela é limitada. Então, beleza. Ok, apresentei as duas macro-ideias que eu quero conversar com vocês e vamos para como eu construí a narrativa para delimitar essas macro-ideias. Então, tudo isso começou lá no curso de Ciências Sociais, na minha formação de entender o que é alteridade. O curso de Ciências Sociais e Antropologia fala de humanidade, ou melhor, de humanidades, das muitas humanidades. E o que é mais legal, no curso de Ciências Sociais e Antropologia, a gente fala de um projeto de humanidade. Nós vivemos num projeto de humanidade. E o nosso projeto de humanidade tem dado errado ferozmente. A gente tem criado distâncias, a gente tem criado exclusões, a gente tem criado invisibilidades, como o Clécio falou, a gente só tem criado abismo. Isso tem a ver com o sistema produtivo vigente, que é o capitalista. Isso é papo de comunista maluca. Não, isso é papo de realidade. É um contexto social e é disso que a gente está falando. Beleza. Aí, eu, lógico, obviamente, sempre fui inspirada nos meus autores das ciências humanas e esses autores sempre me disseram a respeito de lidar com o outro, lidar com a diferença, falar com o outro, olhar a perspectiva de fala do outro e a tal da alteridade. Ok. Esse ano,
eu fui para o Interaction e todo ano eu brigo com todos os eventos de design que eu frequento. Fora o XConf, que eu sou fã, todo mundo sabe. Todo ano eu brigo com os eventos, porque eu sempre acho que se fala de produto, métrica, como entregar mais, mas não se fala de uma coisa que é essencial na área da interação, que é o humano, indivíduo. E aí o tal do Bill Buxton me abre o evento dizendo, o título do evento era Wide Design. E ele me abre falando assim, nosso projeto de humanidade está cagado. Obviamente ele não falou isso, tá? Isso é por minha conta. Mas tudo que ele quis dizer foi nesse sentido. A fala que me bateu foi, quando me perguntam qual é o próximo produto inovador, ele responde, não será um produto. A próxima inovação precisa ser social. Ela precisa ser um novo projeto de humanidade. Entenderam? Beleza. Então, por aí que começa a história de novo, de tipo empatia, alteridade, e aí vai, né? Beleza. Então, ou seja, quando ele fala que o próxima inovação tem que ser um novo projeto de humanidade, eu complemento a frase dele com o design. Eu saí da caralha das ciências sociais, da antropologia, para vir para um lugar que eu, de fato, acho que mobiliza ações, justamente porque eu acredito de verdade que o design tem esse poder transformador. Tem essa coisa processual de fazer com que as coisas saiam do papel e aconteçam. Então, vamos lá. É isso. E aí chegamos onde eu gostaria de falar, que volto para o conceito que a empatia, como está sendo usada pelo design, ela é uma limitadora. Ela é uma ferramenta onde simplesmente você pega, veste o tal de chapéu da empatia, coloca o sapato da empatia, bota o cinturão da empatia, põe o óculos da empatia e beleza. Sou empático, estou entendendo pra caralho. Não, velho, você está sendo colonizador. Você está botando a tua perspectiva pessoal para o outro. Você está tentando entender o outro com a tua realidade. Ah, não, Carol, mas eu morei 5 meses com um morador de rua. Mas você sabia que qualquer merda que desse, você tinha para onde voltar. O morador de rua não tem essa perspectiva. E aí? Cadê o manto da empatia? Ele some. É nesse momento. E aí voltamos para uma outra questão histórica. A antropologia já falou disso. Ela já passou por esse processo de dizer, olha, estou eu aqui, o homem branco colonizador, dizendo que os caras lá na África não usam talher, por isso eles são bárbaros. A antropologia já teve nesse lugar social. E ela já cagou no rolê e falou assim, beleza, gente, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de diferentes pessoas, de muitas humanidades. A gente está falando de perspectivas diferentes e de diversidade. Diversidade. Temos que dar conta desta diversidade. A gente vive num mosaico. Então, beleza. Ah, mas quer dizer então que o design está limitando a empatia. O design está olhando a empatia como um framework, está pegando isso como uma receita de bolo e está achando que está criando excelentes projetos. Ontem o Érico me mostrou uma coisa maravilhosa de um chinês que desenvolveu um acelerômetro para um celular que burla um plano de saúde que estava oferecendo descontos para o cara que corresse com o celular. Então, tipo, ok, o cara foi lá, foi empático, desenvolveu o problema, veio alguém, resolveu de outra forma. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando em como criar soluções de melhoria de vida, como pensar boas experiências de saúde para as pessoas que vão aderir ao plano de saúde. O plano, de fato, está fazendo a diferença. É disso que a gente está falando. Mas quando a gente está falando disso, o que faz sentido é você perguntar para a pessoa o que ela quer e não simplesmente inferir. Ah, eu acho que se a gente criar
um programa de pontos para o plano de saúde, o indivíduo vai aderir. Sim, amigo, de trás da sua cadeira, da sua mesa, o indivíduo vai aderir. Agora, no campo, onde as pessoas não têm dinheiro para pagar nem os próprios medicamentos, a história é outra. Então, e aí, né? Qual que é da empatia nesse sentido como instrumento? Então, volto a dizer, o nosso problema com a empatia no design é essa modalidade instrumentalizadora. E para isso a gente vai para a alteridade. Aí, eu travei num pedaço aqui do meu pensamento e posso voltar para onde eu queria também. Um outro cara que vocês adoram, o Donald Norman, estou usando só referência de vocês, hein? Olha como eu estou sendo empática. O Donald Norman, carinhosamente chamado pelo Érico de Norminha, citou 9 vezes antropólogos na palestra dele do Interaction. Yes! E citou mais uma vez num texto que ele colocou lá no blog da Adobe. Yes! Tá combinado com ele, tá tudo bem, tá, gente? Mas o que ele fala, e ele é muito sensato nesse momento, e aí eu digo outra coisa maravilhosa nesse mundo. Benefício do envelhecimento. Envelhecer é uma dádiva, porque você para de se borrar de fazer as coisas e pode falar merda aos 4 ventos. Pode ficar vateando aqui, né, Robson? Nós somos... gente, os dinossauros. Mas o que eu queria dizer que ele fala, que para mim me tocou muito, é o seguinte... basicamente, o entendimento da empatia numa dimensão de ferramenta metodológica não funciona. Ele está falando isso. Por mais que eu achasse essa parada, eu estou, tipo, com o manto do Norman em mim agora, tá? Então não é comigo que vocês vão brigar. Briguem com o Norman. O cara que inventou a tal do Centered Design aí. Não, Human Centered Design, isso aí. Briguem com ele. E aí eu volto no meu lugar de fala, que é o que eu tenho mais facilidade de respirar e falar, que é a antropologia, tá? Então, como eu já adiantei para vocês um pouco antes, a antropologia já passou por esse processo de colonizar um pensamento. A antropologia já foi eurocêntrica. Ela já foi esse cara escroto de, tipo, olhar para o outro e falar assim, você é menos evoluído ou você é mais evoluído socialmente? E se a gente pensar de uma perspectiva bem rasa, a empatia faz a mesma coisa. Ela bota para o outro qual é a tua perspectiva de homem, branco, elite do universo. Por quê? Porque voltamos e falamos só disso nesse maravilhoso evento, né, minha gente? O que é feito, do que o design é feito. Se o design é feito de homens brancos, a empatia, ela é de um homem branco. O que um homem branco projeta para um indivíduo de periferia? O que um homem branco entende da experiência de um cara que passa 2 horas dentro de um ônibus para chegar a trabalhar por 12 horas e voltar 2 horas no transporte público novamente, dormir sequer 4 horas e etc. Isso é colonização. Isso é um pensamento colonizado. E é disso que estamos falando. Não é de descolonização de um pensamento. Esse termo, change cultures, significa descolonizar pensamento. Se há um grupo de pessoas que pode, de fato, falar com o mercado sobre descolonização de pensamento, esse grupo é o design. Não é a antropologia nas ciências sociais, com o seu léxico todo hermético, cheio das palavras bonitas, apresentando categorias do Bourdieu para um executivo. Não vai ser. Vai ser um designer. Vai ser um designer apresentando de uma forma visual. E aí sim, ser empático ao cara e tentar entender como aplicar isso para o cara. Sabe como que é o nome disso? Didática. Didática.
Então, gente, é muito simples. O que eu queria reforçar aqui na minha fala é que, como metodologia, eu proponho uma ferramenta, que é a alteridade. Como uma condição de viver em sociedade, o design não pode reduzir a empatia a uma microferramenta. A empatia é uma condição de humanidade. Viver em humanidade é ser empático. Se você quer conviver com a diferença, se você está disposto a lidar com a diversidade, a empatia é essencial. Agora, para você ir a campo como uma ferramenta, como um instrumento de pensamento, aí você tem que falar de alteridade. A história é outra. A empatia, ela está muito mais ligada a inferir a fala do outro, nesse contexto que eu estou falando do design, tá? E a alteridade, ela tem muito mais a ver com ceder a fala ao outro. A gente está falando de lugar de fala. Tem um exercício dentro da antropologia, um exercício não, é uma proposta teórica dentro da antropologia que é familiarizar o estranho, estranhar o familiar. Isso é muito difícil a gente fazer isso no ambiente urbano. A antropologia, ela desenvolveu essa ideia quando ela ia para outros países muito distantes. Mano, é muito fácil, Malinowski, tiozão, polonês, HTzão, católico, caiu lá no meio da Polinésia e começou a viver com os trobriandeses. Os caras eram matriarcais, os caras eram poligâmicos, os caras não tinham uma religião única, eles eram totemistas. O polaco olhava para aquilo e falava, tudo estranho, né? Gente, eles transam o tempo todo, uma coisa louca. Saíam todos os homens para pescar, voltavam e as mulheres escolhiam quem eram os pais. Óbvio que aquilo entrou em conflito com os valores e com o código dele. Óbvio que aquilo entrou em conflito. Agora, e para a gente que vive na mesma sociedade do nosso interlocutor? Como que a gente lida com isso? Qual é a ferramenta do estranhamento? Tem alguns triquezinhos. Por exemplo, a própria contradição. Quando a gente vai a campo e lida com coisas muito estranhas, de tipo, nossa, por que a pessoa guarda dinheiro, sei lá, por que a pessoa guarda dinheiro por moedinha em cima do balcão para pegar ônibus e não coloca tudo dentro de uma bolsinha? Isso é uma lógica. Ela desenvolveu a própria lógica. É muito mais fácil a gente virar para a pessoa e perguntar por que você faz isso, ao invés da gente, aparentemente, ela faz isso para pegar ônibus todos os dias. É muito simples, a ferramenta é perguntar, a ferramenta é co-criar. Tem um autor que eu gosto muito para pensar nessa relação, que é o Clifford Geertz, e ele é bem clássico, inclusive, para o uso do design, tá? Ele fala de uma antropologia interpretativa. E a fala que eu gosto dele é, você nunca vai enxergar como nativo. Você tem que, no máximo, se posicionar no ombro do nativo, enxergar da mesma perspectiva que ele e perguntar para o nativo, o que você está vendo? O cara vai te informar, porque você vai ver outra coisa. E tem uma dimensão de uma frustração dentro do nosso trabalho. A nossa dimensão de frustração, ela está ligada a quê? No fim das contas, nós nunca saberemos o que é de fato. No fim das contas, a gente vai perguntar para o indivíduo o que levou ele a determinada prática, determinada ação, determinada decisão, mas a gente nunca de fato vai saber o porquê ele decidiu, porque isso está dentro dele. Tem uma outra coisa que a gente não leva em conta, é que nós somos feitos de depósitos de informação. Desde que a gente nasceu, a gente é construído de sedimentos de informação. Então, uma informação vai sendo sedimentada, mais um nível de informação vai sendo sedimentado, mais outro nível de informação vai sendo sedimentado.
No fim das contas, o instrumento de pesquisa é você. É você. Esses métodos que se usa, né? Esses métodos que são utilizados, eles são muito mais para te ajudar a entender o seu próprio desenvolvimento pessoal, para entender a sua própria dinâmica, a sua própria perspectiva, a sua própria dimensão em relação ao encontrado do outro, em relação à informação que vai ser encontrada com o outro. É um processo co-criativo. Por isso que, onde quer que se fala antropologia, é muito legal para o design. Porque a antropologia, ela é uma forma de cocriação de informação com o outro indivíduo. Então, ao invés da gente inferir as falas, ao invés da gente inferir as protopersonas, por que a gente não vai atrás dos usuários, dos indivíduos? Por que a gente, inclusive, não deixa de usar esse termo maravilhoso de usuário e passa a tratá-lo como indivíduo e como pessoa? Porque, de fato, é. Por que a gente não pode humanizar o processo? Porque é disso que estamos falando. Essa é a inovação, a tal inovação que o Bill Buxton falou no Interaction, que passou o evento inteiro falando. O SXSW tocou pra caramba nesse tema, pegou todas as informações a respeito de tecnologia e falou sobre o processo de humanização da tecnologia. Não achem que por conta dos dados os antropólogos vão desaparecer. Não, eles se tornarão cada vez mais necessários. Porque, afinal, estamos falando de gente, de humanos. Enquanto a gente está falando de gente, de humano, tem trabalho para antropólogo e tem trabalho para designer. E aí, voltamos para a ideia do Change Cultures. Então, gente, se o nosso propósito aqui, nessa conferência, é pensar de uma dimensão de mudar culturas a partir do design, a empatia não serve. Ela serve como o pano de fundo de se viver em sociedade. Você, sendo um indivíduo, tira todas as suas couraças e vira um indivíduo lá, livre. Você é um indivíduo que necessita ser empático para conviver. Feito isso, coloca o chapéu do design. Colocou o chapéu do design, para você entender as necessidades do outro, pergunta. Estabeleça a alteridade. Estabeleceu a alteridade, você vai começar a entender que existem muitas ideias de humanidade. E é dentro dessas muitas ideias de humanidade, é dentro desses muitos projetos de humanidade, aí inclusivo, desinvisibilizador, feminista, negro, com necessidades especiais, com todas essas coxas de retalho, é que se produz um novo projeto de humanidade. É nessa ideia que está sendo trabalhado o contexto do design atualmente, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Do meu ponto de vista, para a gente conseguir repensar esse projeto de humanidade, eu, Carol, preciso de designers. Eu preciso, porque o meu pensamento não sai do lugar se eu não tiver uma força-tarefa, uma ação prática de indivíduos projetuais como vocês. Então, vocês tiveram todo um mindset projetual que pega todo um mindset teórico dos pesquisadores e geram prática, organizam isso. Na minha concepção de design, inclusive, vocês são ponte entre o conhecimento e o mercado. Essa é a minha principal ideia de design. Porque eu sozinho não dialogo com o mercado, mas o mercado necessita do conhecimento que a academia precisa construir. E quem consegue fazer essa conexão são os designers. Para não termos uma ideia seletiva de humanidade e uma ideia inclusiva de humanidade, de muitas humanidades, de diversidade do conceito humano,
eu proponho para vocês repensar o design e repensar a ideia da empatia para o design. É isso.